A novela demorou, mas acabou. Pois é, o Virilhão confirmou. Vampirilha foi pro Uruguai, né? Faço das minhas palavras as palavras do Marcos Braz também foi, o Spindel. E o Flamengo garantiu a primeira contratação pré-janela, né? Porque a janela só abre dia 1º de janeiro. Mas o Flamengo garante a contratação do Nicolás de la Cruz, que ainda tem um jogo para fazer pelo River Plate. Então, o Flamengo sentou, os dirigentes do Flamengo sentaram com o Paco Casal, empresário do de la Cruz, e com o de la Cruz, no meio, né, da temporada ainda lá do futebol argentino. Eles foram até o Uruguai, Montevidéu, se reuniram. A reunião durou mais de 6 horas. A gente trouxe todas as informações para vocês ontem, no decorrer do dia. A gente avisou que ia fechar hoje, iam resolver isso hoje, né? Não houve assinatura do contrato, questões aí de burocracia também, mas tudo fechado, tudo decidido. O Flamengo já tem aí, né, o sim do de la Cruz e do staff do jogador, já está tudo encaminhado. E o próprio GE já confirma, né, que o de la Cruz, Flamengo acerta a contratação do de la Cruz, né, o meia de 26 anos, que deve jogar ali ao lado do Arrascaeta, com Gerson, com Eric Pulgar, e ainda tem ali Luiz Araújo, né, tem também o Bruno Henrique, né, o Everton Cebolinha, Pedro ou Gabigol. Olha, esse time, o Flamengo agora vai montando um timaço, óbvio, precisa contratar mais um volante, contratar o Léo Ortiz, garantir logo o Léo Ortiz, contratar os laterais, tem que contratar os 2 laterais, tá de olho aí nos jogadores das posições de lateral esquerdo, principalmente, direito, se algum for vendido, eu contrataria, né, um direito, independente saindo ou não. Flamengo, então, vai tentando montar esse mega time. Agora, do meio para frente, o Flamengo fica fortíssimo. A chegada do Nicolás de la Cruz, independente da permanência ou não do Everton Ribeiro, é absurda, né? É, para mim, o maior jogador do futebol sul-americano. Tá arrebentando lá no River Plate, tá jogando demais, é titular da seleção uruguaia. Então, Nicolás de la Cruz, 26 anos, chega para... Rapaz, posso falar, para ser titular do Flamengo. Para ser titular do Flamengo. A compra vai ser a mais cara do clube, né, da história do clube, 79 milhões de reais da multa, mais o valor do Liverpool e do Paco Casal. Então a gente deve passar dos 110 milhões de reais, 115 milhões de reais, vai depender do quanto vai ser fechado lá com o Liverpool. Contrato, então, de 5 temporadas, 5 anos, vai até dezembro de 2028, exatamente o tempo que a gente falou que seria o contrato do Nicolás de la Cruz. Então, Nicolás de la Cruz é o novo reforço do Flamengo, né? É a maior contratação, acho que dos últimos 2 anos, é um baita de um reforço, porque é um jogador na flor da idade, um jogador que está no seu melhor momento, está arrebentando, né? Não seria surpresa uma equipe da Europa contratar o de la Cruz, mas não, o Flamengo, né, um europeu na América do Sul, que é o Flamengo, né, hoje o Flamengo tem status de europeu na América do Sul, contratando o Nicolás de la Cruz. O Marcos Braz, que a gente está brincando aqui, né, por causa do episódio da virilha lá no shopping, é uma brincadeira, o Marcos Braz foi para Montevidéu, no Uruguai, na quinta-feira, e na sexta noite o Spindel chegou lá de madrugada, foi para o Uruguai. Eles hoje tiveram 6 horas de reunião que definiram aí, nessas 6 horas, que o de la Cruz será jogador do Flamengo, né? Então, olha só, da reunião participaram Marcos Braz e Spindel, os representantes do de la Cruz, embora o jogador tenha ido ao Uruguai nesse fim de semana, ele não esteve presente no encontro. Então a informação que chega é que o de la Cruz mesmo esteve lá, tá, para conversar, porque a gente tinha falado para vocês que ele ia conversar com o empresário dele para resolver tudo e para dar o sim. Então o de la Cruz deu o sim para o empresário e o empresário foi até o Braz e o Spindel, tá? À tarde a gente teve o Marcos Braz fazendo uma brincadeira com um conselheiro do Flamengo, dando parabéns pro conselheiro e falando que o presente dele estava garantido. E aí, com isso, o Braz já deixou claro que se o aniversário do cara era hoje, o presente estava garantido, é porque hoje seria selada aí a contratação do Nicolás de la Cruz, e não naqueles dias atrás que a TYC Sport falou e que todo mundo foi no embalo, né? Não.
E aí eu trouxe para vocês, não assinou ainda, não resolveu ainda, resolveu hoje. Uma reunião de 6 horas que resolveu, né, como a gente falou para vocês, que não tinha nada resolvido anteontem ainda, né? Havia uma pendência entre o Flamengo e os empresários do jogador que foi superada neste sábado, segundo o GE, né? A diferença em relação ao valor da multa que seria estipulada no contrato com o rubro-negro, que quer ficar protegido de investidas de clubes do exterior, tá? Então Flamengo e De La Cruz ajeitaram tudo e o jogador tá vindo para o Mengão, tá? Então, notícia muito boa, né? Os torcedores aí do Flamengo estão comemorando muito a vinda do Nicolás De La Cruz, né? Inclusive a gente fez a postagem ainda agora e estava até vendo o Gabigol também dando uma entrevista lá, zoando o Vasco, né? Que o cara falou que... O cara que estava entrevistando ele ao vivo falou que o Tite, se o Tite está no Flamengo, né, estivesse no Vasco, né, como se o Vasco tem treinador ruim no Vasco, né? O Gabigol concordou com o cara. Ah, esse Gabigol. Cara, vamos falar o seguinte, olha, a informação que chega é que o Cruzeiro, tá? O Ronaldo Fenômeno desistiu, tá? De contratar o Rodrigo Caio, tá? Então o jogador não deve estar livre no mercado, o Flamengo não renovou com ele, né? Foi decisão do próprio jogador. O Coluna trouxe que o Cruzeiro desistiu então da contratação do Rodrigo Caio após as partes não entrarem em acordo por um contrato de produtividade. Eu tinha trazido para vocês que ele não queria produtividade. Pois é, e não aceitou do Cruzeiro o contrato de produtividade, tá? Então, outras equipes aí sondam a situação do Rodrigo Caio, mas o de produtividade não interessa para ele. O Emerson Sheik, né, o atacante aí, ex-Flamengo, ele garantiu que o Gabigol fica no Flamengo. Olha só, com o Corinthians interessado, o Gabigol tem aí o futuro ainda incerto, né? O Corinthians tá querendo muito a contratação do Gabigol, mas o Flamengo já falamos aqui que o Flamengo não vai liberar. Ele disse o seguinte, o Emerson Sheik: acho que o Tite não vai abrir mão do Gabigol e do Everton Ribeiro. Não abre. Conhecendo o Tite, não abre mão do Gabigol e nem do Everton, tá? Então, o Sheik bancando aí a permanência do Gabigol e do Everton Ribeiro. Cara, eu concordo com o Sheik, acredito que Gabigol e Ribeiro ficam, tá? O Ribeiro deve renovar por pelo menos mais um ano com metas. E o Gabigol, o Flamengo vai renovar. Depois, se não render, o Flamengo negocia, mas vai renovar. E eu acredito que o Gabigol 2024 vai ser o ano do Gabigol, ele vai arrebentar. Tem essa confiança, tá? Vamos falar da questão aí do estádio. O Flamengo não deve apresentar o projeto para a Caixa. Olha só, o pessoal do canal Ó Meu Mengão, o grande Lula da Raça e o nosso Pablo Gaudêncio, também da bateria da Raça, tem o canal lá Ó Meu Mengão, e estão muito bem informados, tá, gente? Os caras são bem relacionados na Gávea, estão muito bem informados. Vale a pena vocês se inscreverem lá no Ó Meu Mengão. Eles falaram o seguinte, que o Landim não gostaria de apresentar o projeto do estádio à Caixa e nem vê necessidade disso. O presidente do Flamengo justifica que o interesse é somente na compra do terreno e não quer sócios para o projeto de construção do estádio do Mais Querido. Ele só quer o terreno. Ele não tem que mostrar o projeto porque ele só quer o terreno. Só que, Landim, eles vão entender que querem ver o projeto, sabe por quê? Para saber se aquele terreno vai valorizar, porque eles não vão querer vender só o terreno, eles querem saber para o entorno ali se vai valorizar. E para o que eles estão vendendo, né? O clube espera a Caixa apenas um valor de venda do terreno localizado no centro do Rio e não uma parceria para o projeto. A reunião que ocorreu há umas semanas, que a gente trouxe exclusivo aqui, tá, gente? Teve repercussão positiva dentro do Flamengo, que deve enviar um documento oficial para explicar como pretende comprar o terreno. A expectativa é de que ao longo do ano o assunto tome mais corpo, né, em 2024. Então o Flamengo também não quer apresentar o projeto por questão de sigilo, né? O Landim não vê necessidade de apresentar o projeto e o Lula tinha falado isso já, nosso querido Lula da Raça. O presidente da Caixa, segundo matéria do Globo Esporte hoje, disse que o Flamengo ainda não tem projeto para o estádio próprio. Carlos Antônio Vieira Fernandes afirma que ainda não há um modelo jurídico para avançar na negociação. É o que eu estou falando, eles querem ver projeto. Eles querem ver o projeto do estádio do Flamengo para liberar.
Não julgo, não julgo. Sabe por quê? É o que eu falei, Landim. Eles querem saber o que vai valorizar ali, o que vai ser feito na área, porque todo aquele entorno ali, eles têm participações nos fundos e eles querem saber a valorização do local. Então, o presidente Rodolfo Landim já declarou que é o local que o Flamengo quer, né? É o local mais provável para a compra do terreno e a Caixa Econômica é quem cuida daquele local, daqueles fundos ali, né? Na verdade não é da Caixa, a Caixa cuida, administra o fundo que toma conta daquilo ali. Ele falou ao blog Futebol Etc. do Jornal de Brasília sobre o que o Flamengo tem proposto. As conversas ainda encontram-se em estágio inicial, porque o Flamengo, em sua visão, ainda não tem projeto e nem um modelo jurídico capaz de viabilizar a negociação pela compra do terreno. Nós tivemos uma conversa que ainda não está totalmente definida, porque o clube tem a ideia do aproveitamento de um bem patrimonial que pertence a um fundo de investimento da Caixa, na área do gasoduto. Mas ainda é uma coisa muito incipiente. Queremos ajudar nisso, mas não existe projeto ainda, né? Tampouco uma solução jurídica quanto ao formato do negócio. Só que neste momento não tem modelo, é só uma proposta, tá? E a gente teve aí o Mauro César Pereira detonando, né, as declarações do Felipe Luiz no Chala Podcast. Ele fala: a decepção é o Flamengo, que tem um investimento absurdo e não ganhou porcaria nenhuma. Uma coisa medonha, horrorosa, ridícula. O Botafogo foi a decepção do campeonato. O Flamengo foi o pacote de lixo puro em termos de produção e relação expectativa. Eu falei, o ano do Flamengo foi um lixo, né? E o ano ainda se encerra com declarações bizonhas de jogadores e ex-jogadores, de caras que se acham maiores que o clube. E ainda tem torcedor batendo palma para eles. O jogador que vai a uma entrevista e diz que o colega falou: nós detestamos esse técnico, mas vamos jogar por ele, como se fosse um favor, e ainda batem palma para esse tipo de jogador, que já vai tarde, por sinal. E ele ainda fala: nas últimas semanas o Gabigol do Podpah e Felipe Luiz no Charla Podcast consideram entrevistas e tal. Gente, os caras falaram coisas que realmente, se a gente parar para analisar, mesmo com toda a idolatria do Felipe Luiz e tal, entregou a patota, né? Entregou a panela. Foi o que o Mauro falou. Entregaram a panela. Quando você fala, pô, vamos jogar por ele, não vamos. Olha só, é muito ruim, tô odiando, mas vamos jogar por ele. Jogar por ele não, foi o que o Mauro falou, jogar pelo Flamengo. Você não tem que jogar pelo técnico, jogar pelo Flamengo. Você está contratado do Flamengo. Essas declarações aí, coisas que o Felipe Luiz, Gabigol tem falado, só mostram, e o Mauro tá certíssimo, que o jogador do Flamengo hoje é mimado e se acha acima do bem e do mal, se acha acima do clube, né? Complicado. E vai ter torcedor que vai bater palma. Ó, uma situação aqui que o Flamengo vai ter que correr atrás, né? O Flamengo buscando aí a renovação do Eric Pulgar, porque o jogador de 29 anos, tá? Ele não é jovem, tem 29, mas tem mercado, viu? Tem mercado europeu para ele, mesmo com 29 anos. De acordo com o Júlio Miguel Neto, nosso parceiro aí no programa Olho no Lance e também no Tropa Podcast, equipes do futebol italiano estariam interessadas em repatriar Eric Pulgar, levar ele para lá, para a Europa novamente. Né? Já jogou na Itália, defendeu a Fiorentina e volta ao radar de equipes italianas. Né? O clube está ciente, então, que o chileno Eric Pulgar vem recebendo sondagens de equipes italianas e tentará sua renovação o mais rápido possível para manter ele no elenco principal. Vai ter que oferecer um aumento salarial, né? E a multa também do volante. O vínculo dele hoje é até dezembro de 2025, tem mais 2 anos de Flamengo, né? E aí o jogador é titular absoluto, chama atenção, né? O empresário Fernando Felicevich vem sendo procurado por algumas equipes do país que ele atuou. O Flamengo precisa se calçar, né? O Flamengo precisa se calçar. De verdade, tomar todo cuidado aí. Informação do Júlio Miguel Neto, nosso parceiro, tá alertando porque o Flamengo, não é à toa que o Flamengo está tentando aí renovar
com o Eric Pulgar. E a renovação é providencial. É o melhor jogador do Flamengo. O jogo do Flamengo pode ser transferido de Belém para João Pessoa ou Teresina. Informação aí que a gente recebeu, né? O Landim está em contato aí também com a presidente. Ela até postou nas redes dela lá foto com o Landim, né? A presidente da federação lá da Paraibana, né? De futebol. E é bem provável que o jogo do Flamengo seja em João Pessoa, tá? A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro recebeu a informação de que o presidente da Federação Paraense, Ricardo Pou, pouco se importa e não faz nenhuma diferença se o Flamengo vai jogar ou não em Belém. Pra torcida do Flamengo faz, viu, Ricardo? E muita. Com o tratamento desdenhoso ao clube, a FERJ, então, tende a não autorizar que o duelo seja disputado na capital do Pará. Vai dar audiência para ele. O problema é que o torcedor do Flamengo de Belém fica triste. Tava esperando. Maldade. Agora você pode ir lá reclamar desse do presidente da federação aí, pô. Né? Do Ricardo Pou. Olha só. Presidente da Federação Paraense. Beleza que ele tá fazendo, né? Caso seja confirmada a posição do Ricardo Pou, a FERJ vai tirar o jogo de lá. Tá? Então assim a entidade deve sugerir outros lugares para a realização do jogo. Então João Pessoa na Paraíba e Teresina no Piauí aparecem como candidatos a receber esse confronto que está marcado a princípio para o dia 31 de janeiro. Tá? Eu quero dar os parabéns aqui ao goleiro da base que fez a última sessão de quimioterapia